Então, eu coloquei aqui toda a primeira aula do meu curso com parte integral para que você possa conhecer um pouco do que está sendo oferecido. Você também pode verificar abaixo o programa que está incluído e, inclusive, se você quiser, eu vou deixar aqui um QR Code para que você possa clicar e ir direto até o meu curso. Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso curso. Parabéns pela sua decisão de decidir acompanhar esse nosso curso. Isso é muito importante porque agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática todas aquelas coisas que foram ensinadas para muitas pessoas e elas já estão aplicando isso na sua vida, consequentemente alcançando os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos. Seja bem-vindo. Vamos lá então iniciar nossa primeira lição de uma sequência de 15 lições. Assuma 100% de responsabilidade por sua vida e seus resultados. Esse é o princípio do sucesso número 1. Ele é fundamental para a gente poder criar sucesso na nossa vida. E é o princípio básico no qual todas as outras coisas estariam envolvidas. Por isso, ele é introduzido como o primeiro princípio. Ele é feito para que as pessoas possam entender o quão importante é nós assumirmos a responsabilidade conscientemente que nós podemos criar a nossa realidade, os nossos sonhos, os nossos desejos. E isso só vai acontecer quando a gente estiver disposto a tomar 100% assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida e pelos resultados. Então esse é um ponto essencial para a gente poder alcançar o sucesso. O objetivo dessa lição é que as pessoas que participarem dela vão obter controle dos seus sentimentos e vão identificar os eventos e a forma com que elas respondem e como fazer para que os resultados sejam diferentes se não é exatamente aquilo que nós estamos querendo obter. Esse é o objetivo dessa aula. Você é quem está criando suas experiências, o seu sucesso e a qualidade dos seus relacionamentos e até mesmo a sua saúde. Através dos seus pensamentos, através das suas crenças. Bem, crenças não são nada mais do que pensamentos que você se condicionou a pensar repetidamente. As imagens visuais nas quais você se concentra e externamente as emoções resultantes que elas criam e as suas ações, sobre essas você tem controle, sobre todas essas três. Assumir 100% de responsabilidade pela sua vida é uma atitude chave para você tomar controle. É muito vantajoso você ter controle sobre as suas respostas, suas reações a cada uma das circunstâncias. Portanto, mesmo sem se autoculpar, você realmente, ao entender isso, você pode focar suas ações e aquilo que está acontecendo com você para que os resultados sejam aqueles que você está buscando. Ok, eu concordo que talvez em algumas circunstâncias, talvez a gente ache que não tem responsabilidade. Por exemplo, será que você teria responsabilidade se você ou alguém tivesse câncer? É difícil, mas não quero que ninguém se sinta culpado, porque a pior coisa que poderia acontecer quando alguém está doente é dizer, oh, sou culpado. Mas na realidade, dependendo da situação, dependendo da nossa vida, dependendo das coisas que a gente fez, a gente pode realmente ter induzido isso. Mas o mais importante que isso é o que eu falo no próximo, é sobre nós agirmos como se nós fôssemos responsáveis por tudo. Ou seja, act as if. Como se tudo dependesse da sua atuação. Existe uma forma de a gente conseguir aumentar a nossa responsabilidade, é nós, como dizem em inglês, act as if, ou
como se nós agirmos como se realmente tudo aquilo que acontece na nossa vida dependesse exclusivamente de nós. E isso pode fazer a grande diferença. Como eu estava explicando sobre essa situação de que nós temos que agir como se nós fôssemos responsáveis. Realmente um outro exemplo que eu poderia utilizar aqui sobre a Covid, né, que foi essa pandemia que aconteceu no mundo nesses últimos 2 anos, e isso pode causar alguns efeitos na sua vida, e aí a gente diz assim, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a pandemia em si. Bom, é discutível na realidade, né? Porque nós temos as vacinas, nós temos a nossa exposição, nós temos as máscaras, temos as coisas. Ainda assim, as coisas podem acontecer. Mas o mais importante de tudo isso é que se a gente pudesse pensar assim, bom, vamos agir como se realmente eu fosse responsável. Porque quando a gente age dessa forma, a gente coloca o controle da nossa resposta, da forma como que nós vamos agir, sobre o nosso controle e não sobre a outra pessoa. E isso é realmente a coisa importante. O que é que você não está prestando atenção? Talvez não tenha conhecimento? Não, na realidade não. Nós não estamos focando talvez em alguma coisa que a gente está fingindo que a gente não sabe o que acontece. E isso quer dizer que se a gente não tomou as devidas ações que realmente são importantes nesse caso. Bom, nós vamos fazer um exercício aqui. Eu gostaria de convidar vocês a fazer um exercício de agirem como se fosse responsável, tivesse 100% de responsabilidade sobre sua vida por 30 dias. Então, assuma por 30 dias toda a responsabilidade sobre o resultado das coisas que estão acontecendo na sua vida. E aí, então, depois desses 30 dias, vamos conversar. Vamos ver o que você vai dizer sobre isso. Na realidade, o que vai acontecer é que depois desses 30 dias, aquilo que era uma crença se tornou uma realidade, porque a gente incorporou na nossa vida. Então, nós assumimos a responsabilidade, 100% da responsabilidade sobre a nossa vida. E esse é o principal objetivo disso tudo. Quando as suas escolhas não estão resultando naquilo que você pensava ou desejava, você precisa procurar entender o que foi que aconteceu e qual é a ação que você pode tomar em seguida, em vez de ficar procurando uma outra pessoa para colocar a culpa. Existe uma fórmula bem simples que pode ajudar você a entender e abraçar esse princípio de tomar 100% de responsabilidade sobre a sua vida. E mais R igual RE. Ou seja, E é o evento, R é a reação e RE é o resultado que a gente obtém. Todo resultado que você experimenta na sua vida é resultado de como você respondeu a um evento ou eventos anteriores em sua vida. Se você não gosta dos resultados que está obtendo atualmente, há duas escolhas básicas que você pode fazer atualmente. Primeiro, você pode culpar o evento, o E, por sua falta de resultados, que é o resultado. Em outras palavras, você pode culpar a economia, o clima, preconceito de gênero, o seu cônjuge, seu chefe, seus colegas de trabalho e assim por diante. Existem muitos fatores que podem contribuir para o resultado. Mas, se o fator decisivo fosse o evento, ninguém jamais teria sucesso. Existem muitos fatores que podem contribuir para o resultado, mas se o evento fosse o fator decisivo, ninguém jamais teria sucesso, porque muitas pessoas já enfrentaram situações semelhantes que talvez você esteja enfrentando, porém responderam de forma diferente e com isso alcançaram sucesso. Se eles tivessem somente o evento fosse responsável, eles jamais teriam alcançado essa resposta.
Ao invés disso, você simplesmente pode mudar a forma com que você responde a determinado evento. Não importa como as coisas aconteçam, mas você pode responder de forma diferente, até que você obtenha aqueles resultados que você deseja. Você pode mudar o seu pensamento, pode mudar a forma de comunicação, pode mudar as imagens que você cria na sua cabeça, pode mudar o seu comportamento. Enfim, você pode romper com as respostas às circunstâncias. Você pode aumentar a sua consciência e mudar as suas ações. E com isso, então, levar a um resultado completamente diferente, ou seja, aquele resultado que você deseja. Existe apenas três tipos de resposta do qual você tem controle. Uma é como você vai se comportar, ou seja, como aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai responder para a pessoa de acordo com o evento. A segunda é aquilo que você pensa, como você pensa em relação àquele evento que aconteceu para você. E o terceiro, que você também tem controle, é as imagens que você coloca na sua cabeça e, inclusive, com os resultados futuros que você deseja. O importante é você entender que não é o que quer que eu diga para você, qual é a coisa que eu estou lhe dizendo, mas o que você diz para você mesmo. Essa é a realidade. É como você responde ao evento, não ao que eu falo. Isso é que é o importante. Não deixe que as outras pessoas abalem a sua autoconfiança. Não importa o que os outros pensam sobre você. O importante é o que você pensa sobre si mesmo. Não entregue seu poder para as outras pessoas. Ok, vamos lá. Vamos falar sobre o comportamento que você precisa desistir de que ele faça parte dos seus pensamentos. Desista completamente de culpar os outros pelo que está acontecendo para você, reclamar sobre a sua situação atual, ou tentar justificar, mesmo ser defensivo ou criar desculpas para o que está acontecendo. Vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Junto com o material dessa aula, tem dois materiais para você imprimir ou para você escrever. Vamos fazer o exercício agora, como aumentar os resultados na nossa vida. Então vamos pensar no seguinte: se por acaso eu aumentasse apenas 5% a mais de responsabilidade pelas minhas ações, o que isso iria acontecer? Então vamos examinar alguma das áreas na sua vida, pegue este arquivo e vamos representar. Então, se por acaso, vamos dizer assim, se eu tivesse 5% mais de responsabilidade pela minha vida e pelo meu bem-estar, o que eu iria fazer? Bom, eu iria cuidar mais da minha saúde, ia comer coisas que não me fazem tão mal. Enfim, cada um poderia pensar assim, olha, 5% eu poderia aumentar de tal forma que isso mudasse algum resultado na minha vida. E se eu evito a responsabilidade pela minha vida e pelo meu bem-estar, o que pode acontecer? Quais são as consequências? O próximo passo seria assim: se eu tivesse 5% de mais responsabilidade para viver a minha missão, ou seja, qual é o que eu quero atingir na minha vida. Se eu só aumentasse 5%, quais são as coisas que eu faria? Bom, anote aí então. Bom, para mim aumentar minha responsabilidade, para mim alcançar meus sonhos, eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muito bem, vamos examinar a área dos nossos relacionamentos. Se por acaso eu resolvesse aumentar 5% da minha responsabilidade sobre os meus relacionamentos, quais seriam as consequências? O que eu iria fazer? Muito bem, pare o vídeo agora nesse momento e pegue seu papel e coloque no papel o que você vai fazer para aumentar a sua responsabilidade, ou como você vai melhorar as suas ações, só 5% do que você faz hoje para melhorar, ter mais responsabilidade sobre o seu sucesso nessa área.
Importante, pare o vídeo, faça o exercício. Agora que você retornou, espero que você tenha feito o exercício, pois é bem importante, isso vai lhe ajudar. É muito importante você se conscientizar que você pode melhorar, ainda que um pouco, mas poderá melhorar sempre. Existem pessoas que estão sempre reclamando. E, mais importante, às vezes reclamam sobre coisas que eles não têm controle. Por exemplo, você já ouviu alguém reclamar da gravidade? Não. É claro, ninguém reclama da gravidade, pois eles sabem que há uma lei que existe e que não vai mudar. Não adianta você dizer, outras vezes tem pessoas que reclamam para a pessoa errada. Por exemplo, você vai para o trabalho, chega lá no trabalho e reclama para os seus colegas sobre a sua esposa, que ela não faz isso, não trata daquilo, etc. Ou seja, você está reclamando para a pessoa que não vai poder resolver nada. E aí você chega em casa e vai reclamar para a esposa sobre o seu trabalho. Ou seja, estão reclamando para as pessoas que não vão poder mudar absolutamente nada. Quando eu estou reclamando, significa que eu tenho um ponto de referência para alguma coisa melhor, que eu prefiro, e que não estou disposto, às vezes, a criar ou arriscar criar isso. Isso também significa que eu estou colocando a minha atenção no que eu não quero, não no que eu quero. Então, nessa realidade, eu estou ativando a lei da atração, que vai me trazer exatamente o contrário do que eu quero. No relacionamento entre marido e mulher, por exemplo, a data de casamento é uma coisa que tem uma importância muito grande, especialmente para as mulheres, mais do que para os homens, mas de qualquer forma é muito importante para os dois. Vamos dizer assim, se você é casado e você esquece a data de casamento, de festejar, de cumprimentar a sua esposa no dia que tem uma data de casamento, como é que ela vai se sentir? Depende da parte dela. Eu até, por exemplo, não tenho um problema, porque eu, na realidade, eu me casei no dia 24 de dezembro, então não tem como esquecer, sempre tem presente. Então essa é uma coisa que não acontece comigo. Mas como uma pessoa vai responder, como ele vai se sentir, depende do seu estado. Não tanto da sua ação, porque ela pode pensar de formas diferentes. Por exemplo, pode pensar, ele não se lembra mais da nossa data de casamento, isso é uma coisa negativa. Ela pode pensar, o que aconteceu que fez com que ele esquecesse? Será que está tendo algum problema? Será que está acontecendo alguma coisa? Enfim, a nossa atitude, a forma com que a gente responde a determinados eventos é que realmente fazem a diferença. Quais são as coisas que você tem que fazer? Aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que dormir, você tem que trabalhar, provavelmente, você tem que se alimentar. Que outras coisas? Quais são as coisas que realmente você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa caminhar, enfim. Existe uma grande infinidade de coisas que estão na nossa realidade dizendo que nós precisamos fazer. Mas realmente nós precisamos fazer isso? Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que não trabalha, tem gente que dorme menos, tem gente que não se alimenta direito, enfim. Nem sempre aquilo que nós pensamos que precisa ser feito tem que ser feito. A realidade é que você sempre tem uma escolha, você sempre pode escolher fazer ou não fazer determinada coisa. Vamos usar um exemplo absurdo aqui. Se alguém faz com que você fique com uma arma apontada para o seu filho e bote uma arma na sua cabeça e diga, se você não atirar, eu vou apertar o gatilho. Mas só para isso, tudo bem, isso é uma situação absurda. Você iria atirar? Não, claro que não, provavelmente não. Certamente não, eu diria. Você não vai atirar no seu filho? Bom, pode ter uma consequência por você não fazer. O cara pode atirar em você. Mas na realidade, o que eu quero dizer é que a gente sempre tem uma escolha. As pessoas
não podem nos obrigar a fazer algumas coisas. Nós fazemos porque nós aceitamos que devemos fazer aquilo. Você pode dizer, eles me fizeram fazer isso. Quem são essas pessoas, instituições que podem obrigar você a fazer as coisas? A realidade é que ninguém pode obrigar a nada. Você sempre tem uma escolha. Você pode dizer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso me mudar de lugar, eu não posso estudar mais, mas na realidade isso tira poder de você. Você quando pode você dizer, diz que eles me fizeram fazer tal coisa. Quem são essas pessoas, instituições que podem quando você obrigar você a fazer as coisas? Não vai fazer. A realidade é que ninguém pode obrigar a nada. Ou seja, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Porque conforme nós discutimos, você sempre tem a atitude de desejar fazer ou não fazer tal coisa. E quando você muda essa sua atitude, ao invés de dizer eu não posso, você diz eu não vou fazer, faz toda a diferença do mundo para você, na realidade, porque você está escolhendo não fazer tal coisa. Ou seja, você toma o poder sobre si. Esta é aqui a grande diferença. Lembre-se que nunca usar essa frase, eu não posso, não usar essa, eu não posso fazer isso. Na realidade, você tem uma escolha, ou seja, você escolheu não fazer tal coisa. Então, isso é bastante importante, porque isso devolve o controle para você. Vocês vão entender já já por que eu estou falando isso. Para então você ser bem-sucedido, deve eliminar essa frase, eu não posso. Quais são os não posso que você precisa eliminar na sua vida? Quais são as coisas que estão segurando você de alcançar seu próximo passo? Bom, nós vamos fazer um exercício agora que vai ajudar você a entender melhor essa diferença na sua vida. Vamos lá, agora nós vamos fazer um exercício, um segundo exercício, né? Vocês vão pegar essa folha aqui, que está no arquivo, que foi fornecido para vocês, e a gente vai examinar cada uma das perguntas e vamos tentar identificar algumas coisas que está uma situação difícil ou incômoda, ou como a gente pode sair disso. Essa é a parte importante. Portanto, vamos lá. Pegue a sua folha e prepare-se para responder as perguntas que estão nessa folha agora, nesse minuto, para nós entendermos esse exercício da situação difícil ou incômoda. Esse próximo exercício ele é muito importante porque nós vamos examinar uma situação difícil que está acontecendo na sua vida e, mais importante do que isso, vamos tentar entender a causa principal e, com isso, traçar um plano para modificar. Ou seja, você vai aprender um pouco mais, vai desenvolver um pouco mais sobre a importância de ter a responsabilidade sobre as nossas ações e esse é o objetivo desse resultado. Por isso ele é bem importante. Vamos lá, vamos fazer o exercício. Vamos lá, então você está preparado? Qual é a situação difícil ou preocupante na sua vida hoje? Certamente você tem a sua situação particular, mas, por exemplo, eu poderia usar um exemplo que eu esteja me sentindo sobrecarregado com as minhas ações neste momento. Eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, eu não tenho tempo suficiente, não consigo gastar o tempo com as pessoas da minha família, enfim, fazer aquilo que eu gosto. Eu estou me sentindo sobrecarregado nesse momento. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Como é que você está criando ou permitindo que esta situação aconteça na sua vida? Bom, no meu exemplo, eu poderia dizer
Que talvez eu esteja dizendo sim, muitas vezes, aceitando o que os outros estão me pedindo, quando na realidade eu poderia dizer não para algumas coisas. Talvez eu coloque também mais coisas na minha lista de coisas para fazer do que na realidade eu consiga fazer. Talvez eu esteja pensando, não esteja pensando corretamente na quantidade de tempo que é necessário para fazer aquilo que estão me pedindo. Mas lembre-se, aqui o que importa não é o meu exemplo, isso é apenas um exemplo para você pensar um pouco. O que importa é a sua resposta. Como é que você está permitindo que isso aconteça? A próxima pergunta é: o que você está fingindo que não sabe, que não conhece, que não tomou conhecimento com relação às coisas que você falou há pouco? Eu, por exemplo, posso talvez não esteja me enganando dizendo, achando que o dia tem mais do que 24 horas, quando eu sei que na realidade ele não tem. Ou talvez eu estou pretendendo, ou fingindo que eu não sei quanto tempo uma determinada tarefa leva para ser realizada. O que você está fingindo que não sabe? A próxima pergunta é: qual a recompensa, qual é o benefício que você está tendo por manter a situação do jeito que está, sem corrigir, sem remover este incômodo. Seguindo o meu exemplo, eu poderia dizer que, por exemplo, quando eu estou trabalhando até mais tarde, fico fazendo mais alguma atividade, talvez eu evite outros compromissos que eu teria que realizar, outras tarefas. Então esse talvez seja o benefício que eu estou tendo, evitando outras coisas que eu talvez não queira fazer, mas ao mesmo tempo não consigo resolver o meu problema original. Qual é o custo, qual é o preço que eu estou pagando por não modificar esta situação? Essa é essa próxima pergunta. No meu caso, poderia responder que talvez o estresse seria uma das coisas, porque eu não consigo resolver, então eu acabo ficando estressado. E quando eu fico estressado, a minha criatividade não é muito boa quando eu estou estressado. E pode estar diminuindo o meu prazer para não aproveitar outras coisas na vida. Talvez seja alguma das coisas que eu estou fazendo por não modificar esta situação. Vamos lá. Pegue a sua folha de papel que você colocou e responda essas perguntas. Qual é a situação difícil ou preocupante que você tem na sua vida hoje? Que está em uma situação difícil ou incômoda? Escreva. Como é que você está permitindo que isso aconteça para você? O que é que você está fingindo que talvez não saiba que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Qual seria a recompensa que você está tendo por não corrigir, por não tirar essa? Porque algo você está ganhando, porque você não modifica. E outra quinta pergunta seria: qual é o custo de não alterar essa situação que você tem? Por que você não altera ela? Agora a próxima pergunta é: o que você gostaria de experimentar ao invés disso que você está enfrentando, desse problema? No meu caso, por exemplo, eu poderia dizer que eu gostaria de ter mais tempo, menos estresse, me divertir um pouco mais e talvez não viver sob tanta pressão. O que você realmente gostaria de experimentar nesse caso? Muito bem, agora nós chegamos numa parte importante que após nós termos reconhecido e entendermos um pouco mais das coisas que estão acontecendo em nós, quais são as ações que você vai tomar, quais as solicitações que você fará para poder alcançar o que você tanto deseja. Muito importante esta parte. Uma outra coisa que você vai aprender aqui também é a importância não apenas de ter o objetivo, ter a ação, mas também dar uma data definitiva para a qual você vai fazer essa ação. Ou seja, quando você vai tomar essa ação que você disse que vai fazer para resolver esta situação incômoda ou difícil que você está vivendo agora. Coloque uma data. Vamos lá, para reforçar. Uma escala de 1 a 10, sendo 10 a maior probabilidade de que você vai realizar essas ações, onde é que você estaria
estaria o seu comprometimento para resolver esta situação difícil ou incômoda? Se você realmente está desejando resolver esse problema, certamente você deveria ter um 10 para esta ação, ou seja, você realmente tem que se comprometer que vai fazer isso e com isso vai remover essa situação difícil ou incômoda da sua vida. Muito bem, essas perguntas foram feitas de tal forma que se você responder elas na ordem que elas foram colocadas, você vai chegar à conclusão de algumas ações que você precisa tomar para resolver esta situação difícil que você tem. Então, eu, enquanto estava preparando esse exercício, preparando essa aula aqui agora, eu mesmo passou por mim algumas das ações, das coisas que eu estou precisando fazer e que eu não estou fazendo. Então, realmente pensei, vamos aplicar esse processo. Então, coloque a data que você vai fazer, quando você vai fazer. Se, por exemplo, aquilo que você está precisando fazer são uma coisa com uma meta muito grande, muito grandiosa, de longo prazo, qualquer coisa desse tipo, então divida em metas menores e coloque as metas menores e acompanhe o progresso. Mas o importante é que você identifique as coisas, você viu o preço que você está pagando por não tomar aquelas ações, não está realizando aquilo que você deseja, então vamos lá, vamos colocar em ação e vamos adiante. Espero que o exercício tenha sido bastante útil para vocês nesse sentido. Sucesso é um estado mental, ou seja, algo que a gente coloca na nossa mente, que a gente cria. Lógico que para ter o sucesso, para desenvolver isso, a gente corre alguns riscos, sem dúvida nenhuma. Mas na realidade, isso é algo que nós desenvolvemos, é um novo estado mental. Ou seja, eu me coloco naquele estado de que eu vou ter sucesso. Eu deixo de lado as minhas reclamações, as minhas coisas que estão me afetando e concentro na busca das minhas novas soluções, novas ações para me levar aonde eu quero chegar. Resumindo então o que nós vimos até agora, esse módulo, assuma 100% de responsabilidade sobre os resultados da sua vida. Isso foi o fato mais importante, talvez seja uma das coisas mais primordial para que a gente alcance o sucesso. Ou seja, é nós deixarmos de culpar as circunstâncias, outras pessoas e lembrar que a última escolha é você que tem. E é a sua atitude, é a sua escolha. Portanto, isso vai fazer a diferença na hora de resolver seus problemas. Muito bem, nós chegamos ao final desse módulo e eu espero que você possa ter compreendido as coisas que nós revisamos aqui. É muito importante que a gente entenda que nós só temos controle sobre as nossas ações, sobre a forma com que nós respondemos. Nós não temos controle sobre os eventos, muitas vezes. Pode ser que nós tenhamos feito algumas coisas para chegarmos até aquele evento acontecer. Porém, nós, a partir daquela coisa que acontece, a partir dali, nós só temos a nossa forma de como responder, como reagir àquele evento. E eu posso dizer para vocês, de forma pessoal, que eu já enfrentei situações onde as coisas deram errado, não estavam preparadas para ser exatamente o que aconteceu, mas uma reflexão, uma verificação dos fatos, do que eu fiz, o que eu ia fazer e o que eu teria que fazer diferente para que aquela situação não se repetisse, foi muito importante no meu aprendizado. Portanto, eu espero que você realmente aplique este fato tão importante de ter 100% de responsabilidade, ou pelo menos que você haja como se tivesse. Lembra que nós falamos sobre act as if? Agir como se fosse verdade, como se fosse realidade. A sua escolha entre A ou B pode ser diferente, resultar em coisas diferentes, mas de qualquer forma, lembre-se, você continua tendo a possibilidade de fazer a sua própria escolha. Isso é muito importante. Se é ficar no seu trabalho, ou mudar de trabalho, iniciar um negócio,
ou não, enfim, qualquer que seja a situação, você precisa assumir a responsabilidade sobre isso e planejar. São as coisas que nós vamos ver. Então, agora, nos nossos próximos módulos, nós vamos entrar um pouco mais em cada um dos detalhes, de tal forma que, ao final desse curso, você vai ter a possibilidade de verificar que a sua vida mudou completamente ao longo desse curso, desse período que nós passamos juntos, e entender e aplicar essas coisas na sua vida daqui para frente. Além disso, você tem a importante participação no nosso grupo do Facebook e pode também tirar dúvidas, colocar coisas relativas aos assuntos que nós tratamos aqui. Espero que você saia desta aula com mais consciência sobre a sua responsabilidade. Esse é o princípio número 1 do sucesso. O princípio número 1 daquele passo a passo para nós alcançarmos o sucesso. Tenham uma grande semana e apliquem o que vocês aprenderam aqui. Espero que você tenha gostado da aula e se você deseja obter melhores resultados, lembre-se, você controla o seu próprio destino. Então faça deste curso o seu destino fantástico. Se você busca uma metodologia específica para alcançar sucesso e um desempenho altamente qualificado, não precisa procurar mais. Você pode clicar nesse QR Code de tal forma que você terá a oportunidade de ser dirigido para o meu curso e eu tenho uma oferta especial para você. Um grande abraço.